como que acontece quando a gente precisa fazer um projeto do zero residencial? Qual que seria a melhor prática, tá? Aqui eu vou trocar o meu arquivo e eu vou vir para um arquivo zerado, tá? É um terreno de esquina de 11 metros por 30, tá? E o norte posicionado aqui dessa maneira. Para habilitar o norte aqui, pessoal, isso aqui é um objeto, o símbolo aqui ele é um objeto e ele segue a posição de acordo com a definição do norte do teu projeto. Isso é bem legal aqui no ArchiCAD. Para estabelecer a posição do norte é super fácil, é só vir aqui em opções, preferências do projeto e definir norte do projeto. Olha só, aparece um símbolozinho ali e tu clica para iniciar para indicar o início do eixo ali, da rotação, né, do posicionamento do norte, e tu precisa só dar mais um clique para confirmar aí aonde que está estabelecido a posição aí do norte. Ó, vou dar mais um clique, daí vocês vão ver que o objeto aqui, ele atualiza automaticamente, tá bom? Vou voltar aqui de novo, com o norte na posição correta, olha só, beleza, ele atualizou. Galera, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Um jeito super legal de a gente começar o nosso projeto é estudando as massas, né? As massas, a volumetria, o zoneamento do projeto. E tem certas maneiras legais de fazer isso. Por exemplo, teve um tempo que eu utilizava as tramas, eu achava um bom método, porque as tramas, elas são bem levinhas aqui no projeto, e tu pode pegar elas aqui, ó, habilitei aqui os meus favoritos, vou pegar aqui trama colorida, que já vem aqui com a área. E por muito tempo eu utilizava as tramas, porque daí a gente vai apenas com esses elementos 2D, vai criando essas manchas aqui no projeto e vai entendendo, né, como é que está esse zonamento, né? Coisas super similares que vocês fazem, que vocês podem fazer em outros programas também, né? Só que isso daqui não te dá muita informação, digamos assim, tá, pessoal? Além, claro, né, da dimensão da trama e da metragem quadrada. Por um bom tempo isso foi o suficiente para mim, eu já fazia os estudos de zoneamento aí de uma maneira bem interessante utilizando as tramas. Só que eu comecei a perceber que existe um elemento que é muito melhor para a gente fazer esses estudos de volumetria e zoneamento, que é a ferramenta Zona, né? Então eu vou vir aqui na minha barra de modelagem à esquerda e vou selecionar o íconezinho aqui da ferramenta Zona. E aqui, pessoal, eu sempre trabalho a partir de favoritos, né? Então eu vou pegar um favorito aqui genérico, Zona Compartimentos. Vou dar 2 cliques para selecionar ela. Vou continuar deixando aqui a zona no vegetal zona mesmo. E eu vou só trocar o método de construção. Eu vou trocar do método borda interna, porque o borda interna ele identifica as extremidades das paredes e ele faz uma zona a partir daquilo, né? Eu vou utilizar esse outro método, que é o método mais simples possível, método de construção manual retangular, tá bom? E olha só, eu vou vir aqui e eu vou dar um clique para iniciar as dimensões e eu vou dizer ali, eu quero, apertei o Tab, tá? Eu quero uma zona que vai ser ali a minha garagem, digamos assim, tá? Minha garagem vai ter aí 5 metros em uma dimensão e vai ter aí 5 metros em outra, tá? 5 por 5. Vou dar um clique aqui para inserir o marcador. E olha só, tenho a zona, só que o problema desse favorito é que ele não está com uma representação em 2D, tá bom? Por que isso? Porque não está habilitado. Então eu posso selecionar aqui essa zona, ir lá no Ctrl T para entrar nas definições gerais. E aqui, pessoal, na parte da planta, vocês podem ver que eu tenho a representação dela, né, da simbologia dela, né, do preenchimento. E aqui eu estou usando uma trama vazia com fundo transparente. Isso faz com que esse elemento ele fique transparente, né? Então não é esse que eu quero. Vou trocar aqui então para a trama 50% para deixar uma cor aí bonitinha, né, relativamente. E eu vou trocar aqui agora a primeira caneta para uma caneta aqui em laranja, tá bom? E olha só o que aconteceu. Ele entendeu que 50% do preenchimento da minha zona, a representação, né, vai ficar com essa caneta laranja e 50% vai ficar transparente. Ou seja, eu gosto de fazer essas misturas porque fica uma representação sutil, fica agradável. E isso faz com que não fique esse laranjão muito extremo, muito grosseiro, tá? Então eu vou dar um OK para confirmar e vocês vão ver. Olha só, já ficou um laranjinha mais simpático, tá bom? Então tenho aí uma zona de 5 por 5, ou seja, 25 metros quadrados. O legal é que eu posso selecionar ela, posso clicar na aresta dessa zona e eu posso, olha só, com a paleta flutuante aqui ou menu flutuante, de acordo aí com a tua preferência, tu vai selecionar a opção afastar aresta. Olha só, selecionei ela. E agora eu posso empurrar essa aresta aí de acordo com o que eu digitar no meu teclado. Vou botar aqui 2 metros. Eu uso o ArchiCAD em centímetro, tá, pessoal? Eu prefiro. Minha preferência aí. Então, tudo que eu vou digitando aí, vocês não estranhem, tá? E olha só, ele já corrigiu aqui a área. Vou selecionar a zona também. E aqui em cima eu posso indicar um nome para ela. Então, eu posso dizer aqui, ó, garagem, né? Foi o que eu falei que era. Garagem. Então, estou pensando, toda a minha extensão aqui do projeto, né, a testada maior do terreno,
eu não vou utilizar como garagem, eu vou fazer a garagem ser aqui nesse cantinho. Então, fiz aqui a minha zona e agora com Ctrl D, eu vou movendo aqui esse cara de acordo com a posição que eu quero. Vou botar aqui uns 3 metros afastados, tá? Então já tenho minha garagem aqui, beleza. Como é que eu posso sentir essa volumetria? Porque é isso que eu acho legal no ArchiCAD, né, pessoal? Diferente de outras ferramentas, o ArchiCAD, essa metodologia BIM, te possibilita ter essa troca de visualização muito fácil. Então, a mesma coisa que tu está fazendo em 2D, tu vai ter lá no teu 3D. Então, eu vou habilitar aqui o meu 3D, ó, vou apertar F5 para habilitar o ambiente 3D. E eu já estou observando que a minha zona não aparece no 3D por algum motivo. Tá? Qual motivo é esse? O template que eu estou utilizando tá me dizendo, já está configurado que a zona está desabilitada no 3D. Tá? Então, qualquer elemento que tu criar com a ferramenta zona não vai aparecer no 3D. Mas eu tenho como ligar esse cara. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu posso apertar o atalho Ctrl Alt A e ele vai habilitar, ele vai abrir aqui essa janelinha. Ou senão eu posso clicar aqui com o botão direito, na aba aqui do ambiente 3D, e eu vou clicar na opção Filtro e Corte Elementos em 3D, tá? Mesma coisa, pessoal. E com isso, vocês vão ver que a última opção ali que está me mostrando são os tipos de elementos para visualizar em 3D. E todos eles praticamente estão habilitados, o que me diz que eles vão ser visualizados no meu 3D. O único que não está habilitado é a nossa querida zona. Então eu vou habilitar ela aqui, ó, e vou dar um OK. Vocês vão ver já a diferença. Ó, eu estava brincando com esse arquivo antes e eu esqueci de deletar essa outra zona aqui pelo visto. Tá, deletei ela aqui rapidinho. E olha só, pessoal, a gente tem a nossa zona aqui, então, de acordo com a posição e a dimensão que a gente modelou, ela está aqui representada no nosso 3D agora, que a gente tem aí essa volumetria, a gente sente agora a volumetria no nosso projeto. Uma coisa que eu acho legal de fazer também é deixar as informações coerentes. O que eu quero dizer com isso? Que se a representação em 2D, ó, voltei lá apertando F2, voltei para a planta baixa. Se a representação em 2D está com uma representação de um preenchimento laranja, eu gostaria que lá no 3D tivesse com a representação em laranja também, para eu ter essa identificação dos elementos de uma maneira fácil. Então eu vou selecionar esse elemento, vou lá no Ctrl T para ver as definições. E aqui agora, vamos lá na aba de modelo, ele está usando uma superfície vidro azul, por isso que ele está com essa aparência, esse aspecto azul. Vou selecionar aqui para habilitar todas elas e eu vou escolher uma pintura aleatória aqui que eu acho que vai se encaixar na minha situação. Vou escolher essa aqui, ó, pintura ocre dourado. Vou dar um OK e olha só, a gente tem aqui a nossa zona já coloridinha de acordo com o que a gente queria e representando certinho a nossa garagem, tá? Super legal, né, pessoal? E agora qual que é a ideia? A ideia é juntar essa técnica com outras técnicas que eu vou mostrar para vocês para a gente fazer o nosso primeiro estudo volumétrico do que seria aí essa nossa residência. Tá a fim de começar o projeto com o pé direito? A gente sabe que um projeto de arquitetura tem que fazer o quê? Ele tem que se relacionar bem, né? Os ambientes têm que se relacionar bem no aspecto, na visualização em planta, né? Tu tem que observar se as coisas estão funcionais, se os ambientes estão funcionais. E no 3D tem que fazer sentido, né? A gente vive no ambiente 3D, né? Então as coisas elas têm que fazer sentido nesse universo também, e é por isso que a gente vai ter essa troca de visualização, para ver se as coisas estão funcionando, tá? Então olha só, fiz a minha primeira zona, vou lá no F2, tá? E outras coisas que eu gosto de fazer também é pegar aqui na parte de documentação e pegar aqui algumas ferramentas que podem me ajudar a representar melhor as condicionantes do meu terreno, tá bom? Eu acho que, pessoal, condicionantes sempre são fatores importantes, porque eles que nos indicam quais são as melhores soluções de projetos que a gente pode adotar, né? Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que eu vou pegar aqui a minha ferramenta linha, vou habilitar aqui ela e pegar um favorito qualquer, ó, com a linha já tracejada, e vou trocar a caneta aqui, dessa caneta 1 preta, eu vou pegar a caneta 58, que ela tá vermelhinha. E eu vou criar aqui uma linha, ó, pressionando meu Shift, né, para ela sair retinha. Vou criar uma linha aqui, indicando o alinhamento, né, do meu terreno. Eu vou selecionar ela, vou apertar Ctrl D, e eu vou afastar aqui 4 metros nesse sentido. Como se fosse um recuo de jardim, tá? Isso é super comum em situações de projetos, né? Normalmente os órgãos aí públicos delimitam um alinhamento, uma faixa onde tu não pode construir nada, onde tu não pode edificar. Então, olha que legal, pessoal. Representa isso com um elemento 2D mesmo, tá? Para enxergar isso em planta. Se tu for lá em 3D, tu não tá enxergando essa linha aqui. Tu não precisa, não é necessário, tá? Então, só tem que identificar ela no 2D e ver se os teus elementos estão respeitando isso.
Então, a partir disso, tá? Seleciona agora os elementos e vai corrigindo, né? Ó, Ctrl D, vai alinhando aqui as informações e legal, continua fazendo o projeto. Vamos lá. Eu vou roubar aqui as definições dessa zona que já existe, ó. Vou pressionar meu Alt, vou clicar em cima dessa zona e eu suguei as propriedades dela. Então, isso quer dizer que agora, se eu for clicando aqui com o meu mouse, eu vou construindo uma nova zona com essas propriedades que eu roubei, tá? Super legal. Então, tenho aqui a minha garagem. Digamos que agora eu quero um volume aqui, que vai ser o volume do meu hall, digamos assim, tá? Então, esse meu hall vai ter 3 por 3. Eu vou apertar um Enter aqui para confirmar e vou dar mais um clique aqui, ó. Ah, Marcelo, ele veio com o nomezinho ali de garagem. Sim, eu roubei as propriedades da minha zona antiga, né? Lembra? Então, eu vou selecionar ela, vou vir aqui em cima nas definições rápidas e vou só corrigir aqui essas informações. Vou dizer aqui, ó, hall. E eu acho legal, pessoal, trocar as cores para eu conseguir identificar aí esse zonamento de um jeito mais fácil. Então, olha só, vou selecionar aqui o hall. Vou lá no Ctrl T para habilitar aqui as definições da zona selecionada. E na parte da planta, eu vou trocar a caneta de laranja. Eu vou escolher aí um azulzinho. Aí eu vou dar um OK para confirmar. E agora lá em 2D, ela já fica aí com uma carinha mais legal, né? Dá uma destacada. Fica até um diagrama em planta baixa, né? Vou voltar lá para o 3D, né? Vou apertar F5 aqui. E eu vou corrigir a mesma coisa no 3D, ó. Vou lá no Ctrl T. E eu acho, pessoal, que a gente pode usar aquela superfície que a gente estava utilizando antes, né? Que era o vidro azul. Ó, vidro azul. Vou dar um OK aqui para confirmar. E olha só, assim a gente vai trabalhando. Então, olha, os volumes eles ficam deslocados, já faz um jogo legal, interessante. Vamos ver o que mais que a gente vai agitando por aí, tá? Vou roubar aqui de novo propriedade dessa zona e daí vamos fazendo um pouquinho mais aí da nossa casa. Vou fazer todo um ambiente aí linear que vai ser a parte social, tá? Então vou vir aqui, ó, e ele vai ter uma dimensão de 12 por, pode ser 4. Dá um Enter e dá um clique aqui para confirmar. Vou selecionar ele aqui e vou trocar agora de garagem. Vou botar, vamos ver, área social, vou botar. Só porque a gente não tem muita definição ainda. Social. Vou lá no Ctrl T e vou mudar aqui a canetinha. Vou pegar vamos ver, um amarelo pode ser. Então, OK. E com ela selecionada lá no Ctrl T também, eu vou mudar a cor aqui do modelo, né? Que é onde a gente atualiza aí as definições do 3D, né? Da superfície que está aplicada no elemento. Então, vou escolher aqui essa pintura amarelo. Vou dar um OK. E olha só, vamos lá no 3D, vamos ver o que a gente está fazendo. Ó, nossa edificação aí, os primeiros passos dela, pelo menos, já tá formando, né, pessoal? Já tá com uma carinha aí, já tá interessante, tá? Vou voltar lá no F2 e beleza, olha só o que a gente pode fazer mais. Posso selecionar aqui essas duas zonas, vou dar um Ctrl D, vou jogar para baixo, tá? Para ir alinhando um pouquinho mais. Vou jogar essa minha garagem aqui mais 1 metro para baixo também. Empurrando. E aqui, pessoal, agora eu tenho um espaço para inserir uma cozinha, alguma área de serviço, alguma coisa do tipo, ó. Então vamos lá. Vou fazer aqui 9 por, vamos ver aqui, 2,50. Será que cabe? Olha só, sem querer, eu acho que eu alinhei quase alinhei ali com a extremidade do terreno, tá? Vai lá no Ctrl T agora. Vou trocar aqui para um verde. Tipo um verde, deixa eu botar um verde um pouquinho melhor. Ó, verdinho. E eu vou escrever aqui cozinha, tá, pessoal? E aqui eu ainda vou finalizar como se fosse uma área social externa, como se fosse uma varanda ou algo do tipo, tá? Vou lá no Ctrl T agora e vou trocar a caneta aqui também com vermelho. Deixa eu ver como é que tá lá meu 3D. Ó, o 3D faltou eu atualizar aqui a zona da cozinha, a parte do modelo, né? Deixa eu trocar aqui para uma pintura verde e aqui na varanda uma pintura vermelha. Olha só, bem legal já. Show de bola. Então é isso, pessoal. A gente vai trabalhando a nossa volumetria. Ah, como é que vai ser lá no pavimento superior? Vamos lá no F2. E aqui no meu mapa de projeto, ó, eu tenho os meus pavimentos, meus pisos. E daí eu vou vir aqui no segundo pavimento. Só vou roubar aqui uma zona, ó. Antes disso, ó, pressionei o Alt, roubei a zona. Daí vou lá no meu segundo pavimento. E o que veio uma das zonas, vou vir aqui para o segundo pavimento e vamos criar uma zona aqui, ó, uma posição aleatória, tá? Vou pegar aqui e vou fazer 12 por 5, tá? E esse aqui vai ser o meu volume, ó, área íntima. Eu vou botar aqui, ó, área íntima. Beleza, apertei o Enter aqui para confirmar. Vamos lá no 3D. E olha só, a gente já consegue ver como que está interagindo aí esses elementos, né? Então, o legal é que a gente consegue ainda modificar eles aqui mesmo pelo 3D. Olha só, deixa eu selecionar ele, vou lá no Ctrl T, deixa eu trocar aqui a trama, ela não vai ser amarela, deixa eu botar uma trama roxinha. E lá no nosso, olha só, na parte do modelo, deixa eu mudar aqui também para alguma pintura roxa. Vamos ver se a gente tem, ó, pintura roxa. Vou dar um OK.
E olha só, a gente já tem aqui a nossa volumetria do nosso modelo, tá? E o legal é que a gente pode selecionar ela, né? E modificar por aqui mesmo. Por exemplo, acho que poderia ter um balanço aqui, né? Então, seleciona a zona, clica aqui na aresta dela. Eu vou pegar a opção aqui, ó, afastar a aresta. E daí tu projeta esse cara quando tu quiser, ó. Projetar uns 2 metros para dar aí um jogo de volume mais interessante, tá? E daí a gente vai devagando, ó. Por exemplo, tem muita área aqui de laje, tá? Então eu vou trazer o meu volume um pouco mais para cá, ó, para ficar menos área de laje. E daí já me dá mais área de segundo pavimento, ó. Trazer uns 3 metros e assim a gente vai fazendo. Eu acho que aqui eu gosto desses volumes deslocados. Eu ia alinhar ele aqui com a garagem, mas eu acho que fica interessante. Dá para fazer um canteirinho, alguma coisa do tipo, tá, pessoal? O legal então é que a partir disso a gente começa já a ter um pouco da nossa ideia do que vai ser a nossa casa, né? A gente não parte do zero. Eu podia fazer os quartos, os banheiros, a área social íntima, digamos assim, né? Um estar íntimo. O que mais que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer um diagrama agora desse elemento. E olha só, eu tenho aqui uma paleta que está habilitada que mostra aqui todos os elementos aqui, todas as possibilidades da gente trabalhar o nosso 3D, tá? Essa paleta é legal, pessoal. Eu até indico vocês a trabalharem com ela, porque deixa mais rápido aí a maneira com a qual a gente vai configurando o nosso 3D. Para habilitar ela, a gente vem aqui em janelas, barra de ferramentas e é aqui em mais barras de ferramentas. Daí, a gente tem toda essa nossa lista aqui e a gente tem aqui a parte de visualização 3D. Daí, tu pode selecionar e ela vai aparecer, tá? Então, janela, barras de ferramentas e mais barras de ferramentas, tá? Por que eu gosto aqui dessa paletinha? Porque, olha só, a gente consegue mudar muito rápido pelos íconezinhos aqui, ó, o modo de perspectiva cônica para o modo de perspectiva axonométrica, tá? Então, olha só, clicou uma vez, já foi para o modo axonométrico. Não quero, não gosto. Volta para o modo cônico. Bem mais fácil, bem rápido, tá? Tem outra paletinha aqui que eu gosto bastante, que é essa opção aqui de explorar o modelo. Eu curto bastante, principalmente para apresentar o projeto para outras pessoas, porque eu sinto que eu consigo navegar melhor com ele. Então, olha só, eu clico em explorar o modelo e daí fica tipo uma visualização de jogo de videogame, tá? Então, o mouse vai controlando a posição da câmera, né? Ela fica trancada no eixo, mas consegue controlar para onde que tu está visualizando. O W tu anda para frente, o A tu anda para a esquerda, D anda para a direita e S anda para trás. A gente ainda tem a barra de espaço para ir para cima e o C para ir para baixo, tá? É super legal, super interessante, ó. Acaba ficando aí uma navegação bem boa de trabalhar. Vou apertar ESC para sair daqui. E vamos lá, vamos fazer o nosso diagrama. Vou voltar aqui então para o modo de visualização axonométrico. E olha só, para eu definir direitinho a câmera, digamos que ela não veio configurada, ela veio assim, ó, e não é a melhor câmera possível. A gente pode clicar aqui no íconezinho Definições de projeção em 3D, porque daí a gente habilita aqui o modo mais aprofundado das câmeras. E aqui a gente tem pré-visualizações que a gente pode utilizar, tá? Pré-configurações do tipo de projeção. Daí eu gosto de vir aqui e escolher esse terceiro, a isometria, vocês podem ver. E olha só, pessoal, uma dica bem legal. A gente pode clicar no íconezinho aqui da câmera e a gente pode ir rotacionando aqui esse cara e ele vai acertando ali os valores do ângulo, tá? Então, olha só, eu vou rotacionando até achar ali o valor de 30 graus no eixo X, 150 no eixo Y, tá? Daí fica direitinho. Eu dou um OK e ele fica ali configurado como a gente quiser, tá? E a partir disso, a gente pode gerar aí o nosso documento 3D. Isso é super importante, pessoal. Essa visualização do 3D normal, assim, do ArchiCAD, ela é legal, mas para a gente conseguir documentar e conseguir exportar para outros softwares até, se tu quiser, né? Tipo, por exemplo, um Illustrator da vida, o legal é tu trabalhar com um documento 3D. Então, para fazer esse documento é super simples. É só estar aqui dentro do teu ambiente 3D, com a posição certa da câmera que tu quer utilizar. Tu pode apertar com o botão direito no vazio da tela, novo documento 3D a partir do 3D, tá? Daí apareceu aqui, e daí o que acontece? Tu pode confirmar o nomezinho dele ali. Podem botar o nome que vocês quiserem, por exemplo, tá? Bota aqui o prefixo diagrama, daí o nome, pode botar 01, né? Eu vou clicar aqui em criar e olha só, apareceu aqui o nosso diagrama com as linhas vetorizadas bonitinhas, com ali o aspecto do 3D e tudo mais, e até com as sombras projetadas. Super legal, super interessante. Tu ainda pode configurar a visualização desse teu diagrama se tu quiser, tá? Por exemplo, não gostei do jeito aí da sombra, quero modificar isso. Tu pode apertar com o botão direito no vazio da tela de novo, vir aqui em Definições Documento 3D, e daí tu vai vir nessa aba aqui de visualização do modelo
e tu pode desabilitar as sombras do sol, caso tu acha que não ficou interessante, ó, vou botar aqui off, e daí ele fica mais simplificado, não precisa necessariamente estar com aquela projeção da sombra, tá bom?